Eu quero que você abra a palavra do Senhor num versículo, num capítulo muito conhecido, Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Estamos hoje voltando aos nossos cultos presenciais no Ministério Jovem, amém? Tivemos culto já às 6h30, agora às 8h30. No primeiro culto, o pastor Atos pregou sobre o filho pródigo, e eu quero falar para você agora sobre algo que o meu coração palpitou nesses tempos. Eclesiastes capítulo 3, você conhece muito bem, e para quem não conhece vai hoje conhecer, mas o primeiro versículo fala sobre o tempo. Tudo que está escrito aí na sua Bíblia, obrigado Tati, obrigado por cada um que tem servido aqui. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E logo depois, nos próximos versículos, nós conhecemos algo que é as nuances da vida, as estações da vida. No capítulo 3, aí vai ter há tempo de nascer, há tempo de morrer, de plantar, de tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar. E ele vai continuando, o rei Salomão, é ele que escreve Eclesiastes capítulo 3. E eu gosto no versículo 11, você pula para o versículo 11, que diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. Com certeza, nos dias que estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, são tempos difíceis, sim ou não? Sim. São tempos onde existe desespero, angústia, aflição. Mas para tudo tem um tempo determinado. Ou seja, existe também o tempo de acabar esse tempo. E se nós encontramos sabedoria na palavra de Deus para entender isso, nós sabemos que o desespero, a angústia e a aflição também têm fim. Mas nos ciclos da vida, a angústia tem fim para vir um tempo de tranquilidade, mas depois virá outro tempo de angústia. Há tempo para todas as coisas. E nós precisamos encontrar sabedoria, porque eu vejo em nossa geração, eu estou dentro dessa geração, o quanto nós estamos ligados a experiências e à instantaneidade das coisas. Conversava isso com um dos nossos jovens aqui, no dia de ontem, e isso até me inspirou a conversar com vocês hoje. Hoje, se você quer, talvez aí, vou dar um exemplo aqui para as meninas, as mulheres, talvez estão num dia não muito bom, estão em dias de angústia feminina. Às vezes algumas vão para o chocolate, outras vão para uma compra, vão para um shopping. Os homens, quando estão muito irados, eles talvez vão encontrar outro tipo de escape, outro tipo de saída. Os casais, os solteiros, às vezes quando você está entediado, você, vou ver um Netflix, vou ligar. E rapidamente você sai daquele lugar de desconforto, ou tenta se colocar em outro lugar. Por que eu digo isso? Porque estamos vivendo em tempos onde o tempo de sofrer e de se angustiar está querendo ser deixado de lado. Mas há tempo para todas as coisas. Pense bem. Quando eu quero, eu tenho. Quando eu preciso, eu tenho que ter agora. Mas não esqueça, na vida não é assim. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. E diz que tudo Deus fez de forma formosa, no seu devido tempo. Ou seja, eu quero começar essa palavra dizendo: respeite os tempos da vida. Se estamos vivendo tempos difíceis, eles não são eternos.
a esperança chegando. E eu digo mais: naquele dia toda lágrima será enxugada. Há tempo para tudo. Eu quero dizer para você, não evite o sofrimento. Há tempo também para sofrer, mas há tempo também para se alegrar. Tudo tem o seu tempo. Mas sabe o que acontece? Quando nós não aceitamos isso, eu pulo lá para Provérbios capítulo 24, versículo 10. O rei Salomão também fala lá, é o mesmo autor, e diz assim: se te mostra fraco no dia da tua angústia, a tua força é pequena. Exatamente. Se no dia que você talvez não aceita, no dia do sofrimento, se naquele dia, outras versões diz frouxo, se naquele dia você diz: eu tenho que deixar tudo mesmo, eu tenho que parar com isso, porque eu tenho que seguir a Jesus, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que ser íntegro. Eu escutava um testemunho de uma pessoa muito querida minha, muito chegada, e um dia essa pessoa vai poder testemunhar aqui também, de que no seu trabalho foi pressionado a cometer crimes, de acordo com a Receita Federal. Foi constrangido. E se naquele dia de pressão, ou de angústia, ou de aflição, aquela pessoa fosse frouxa, fraca, teria cedido. Mas não cedeu, porque temeu o nome do Senhor. E porque temeu o nome do Senhor, foi honrada no seu trabalho, porque tudo aquilo não passava de um teste na sua entrada naquele lugar. Se fosse frouxo no dia da tua angústia, a tua força é pequena. É um tempo onde nós precisamos de resiliência. Eu já falei uma vez sobre isso aqui, mas repito: a resiliência, essa capacidade de quem se adapta às alterações, aos infortúnios da vida, essa capacidade que nós temos que ter de enfrentar as pressões. Resiliência. E eu posso aqui trazer alguns exemplos de resiliência. Eu vou citar um aqui do apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Escute isso e imprima no seu coração. Olha o que o apóstolo Paulo diz: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. E como é que ele acaba? Um versículo que nós muitas vezes citamos totalmente fora desse contexto. Ele acaba: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso no tempo da angústia, da aflição, da necessidade. Sei viver nesse tempo, sei viver no tempo da abundância. Meu irmão, galera, eu vou dizer uma coisa para você: se nesse tempo nós não sabemos viver esse tempo, seremos fracos e a nossa força será pequena. Mas nós precisamos de força. Força. Permaneça. Persista. Continue. Não é hora de desistir. Preste atenção. Romanos capítulo 5, versículo 3. O apóstolo Paulo mais uma vez nos diz sobre a tribulação, que eu chamo de o efeito dominó da tribulação. Dias como esses que nós estamos vivendo. Sabe o que ele diz sobre dias como esses que nós estamos vivendo? Ou sobre os dias da angústia? Ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem é que fica dizendo: eu me glorio no que eu estou passando? Eu estou convicto. A maioria das vezes eu estou passando um problema, está terrível, está demais, eu estou querendo desistir. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência,
e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi outorgado. Aí o efeito dominó da tribulação. A tribulação vem para te aperfeiçoar, meu irmão. A tribulação, a angústia vem para te provar. Porque Deus quer que você seja aprovado. Sim, para quê? Para que você seja aprovado. A tribulação produz paciência. A paciência, experiência. A experiência, esperança. A esperança afasta a confusão. Mas sabe, nós gostamos às vezes de ser meio Pedrão. Eu sei, a gente é Pedrão. Pedrão gostava de dizer: Senhor, eu vou por ti. Não, eu vou morrer no teu lugar. Não, eu vou contigo. Não tem problema. Não, eu pego mesmo e corto ali a orelha do soldado. Não tem problema. Ele gostava da briga. Ele gostava da confusão. Ele gostava de pegar o facão e... Mas, na hora do sofrimento e na hora da pressão, ele fugiu. Porque muitas vezes nós dizemos que vamos, mas no momento necessário nós fugimos. E esse apóstolo, esse líder da igreja, lá em 1 Pedro, eu estou passeando pela palavra de Deus e você já viu, 1 Pedro capítulo 5, no versículo 8, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Lá diz assim, veja o que este apóstolo diz. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, presta atenção, vosso adversário, anda em redor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, para de pensar que você está sofrendo sozinho. Outros dentro da igreja, no corpo de Cristo, estão sofrendo que nem você. Está pelo mundo inteiro. O que você faz? Resiste, permanece, persista, não desista, abrace, se for necessário, o sofrimento, não o evite, continue. É o apóstolo que está dizendo assim, olha, eu evitei no momento, eu fugi no momento da pressão, mas agora, não, agora, presta atenção, você não está sofrendo sozinho. Vamos acordar, vamos amadurecer, vamos sair daquele lugar da autocomiseração, do cantinho, só eu vivo, ó céus, ó vida. E ele diz, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, ele chega até a ser generoso, por um pouco, ele mesmo vos há de quê? Aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A tribulação, a angústia, o sofrimento, desde que não seja produzido em pecado, por um pecado, vamos separar bem. Mas o sofrimento que vem em virtude dos tempos da vida e as suas estações, vem para aperfeiçoar você, vem para fortificar você, vem para fundamentar você, vem para fortalecer você. Saia do lugar de pensar, eu tenho que resolver logo isso. Tudo tem um tempo determinado. E eu aqui já quero caminhar para o final. É interessante que também o autor de Hebreus, no capítulo 10, eu estou passeando hoje aqui, eu gosto disso, eu acho que a gente tem que se alimentar da palavra de um jeito que ela fica guardada no nosso coração, que no momento da angústia a gente lembra dela. Olha o que o autor de Hebreus diz, 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ele tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá.
e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Aí nós paramos aí, quando lemos, né? Uma citação do Antigo Testamento aqui no Novo. O meu justo viverá pela fé. Mas olha o que o versículo diz. E, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ou seja, nele não tem prazer a minha alma. Preste atenção. O justo viverá pela fé? Ah, mas se ele retroceder, e ele continua, nós porém, diga comigo, nós porém, não, aí não vai ser os que vão perseverar aqui não. De novo, nós porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos da fé para a conservação da alma. Nós não somos aqueles que retrocedem. Eu quero dizer uma coisa para você. Nesse tempo, podem dizer o que dizer, fazer o que tentar fazer. A igreja já passou por muitas situações. O povo de Deus não retrocede. Nós não somos do que retrocedem. Nós vamos continuar orando. Nós vamos continuar dizendo aquilo que a palavra de Deus diz. Nós não vamos mudar discurso para agradar ninguém, porque o que nós fazemos é agradar a Deus. Pode me chamar de radical, pode chamar, eu não tenho problema. Eu já perdi todos os meus direitos e todas as minhas honras. Sabe por quê? Porque Jesus também deixou todos os direitos dele. Filipenses capítulo 2, versículo 5, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele pegou e disse, olha, eu não tenho direito de nada, eu vou, porque o Pai quer, e nós vamos, porque Deus também quer, e nós não somos aqueles que retrocedemos. Ou seja, se está difícil, é o tempo da angústia, vai acabar, mas até o momento, persista, persevere, não desista, continue em fé, Ele virá e não tardará. Essa noite aqui é para aumentar a sua fé. É para aumentar a sua fé. É para você olhar para frente. E aí, Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu acabo aqui mesmo. Eu estou prometendo para você que eu vou acabar. De Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado, abençoado, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Dá um glória a Deus aí, dá um glória a Deus. Meu irmão, você vai ver em Apocalipse, e aquele que perseverar até o fim. E no final de cada carta às igrejas, ao vencedor. Eu vou dizer para o Jardel, para ganhar um jogo tem que ir até o final, né, Jardel? Tem que ir até o final. Para ser campeão, tu tem que chegar até o final. Estou falando para o Jardel porque era jogador de futebol. Para ser campeão, tu não cai nas quartas nem nas oitavas. Tu vai até o final. Tu persevera até o fim. Bem-aventurado o homem, a mulher, o filho, aquele que suporta com perseverança a aprovação. Isso significa que nós vamos ser masoquistas? Não. Vamos nos penitenciar? Não. Vamos dizer eu gosto de sofrer? Não. Mas nós temos sabedoria para reconhecer os tempos e as estações. Eu quero dizer para você que está angustiado aqui nessa noite, você que também está na live aqui, você que está na live, tudo tem um tempo determinado. Não desiste, persevera até o fim, porque é o que perseverar até o fim. Ele prometeu a coroa. A coroa é glória, a coroa é completar, a coroa é receber algo que ninguém mais pode te dar a não ser Ele. Que nós possamos dizer como o apóstolo Paulo diz: eu guardei a fé,
Eu combati o bom combate. Eu guardei a fé, eu completei a carreira. Eu admiro meus irmãos, minhas irmãs, homens e mulheres que chegam no final de sua vida, assim como Billy Graham, Corrie ten Boom, Ray Arbonk, são os mais atuais, mas poderia citar tantos aqui, aonde não se pode falar uma frase contra o seu testemunho de vida. Sabe por quê? Porque eles perseveraram até o fim. E homens e mulheres como estes, e como também aqueles que estão em Hebreus, nos heróis da fé, no hall dos heróis da fé, nós temos que olhar para exemplos como esse e dizer: eu também vou perseverar no dia da angústia. Porque se eu for fraco, se eu for frouxo no dia da angústia, a minha força será pequena. Ah, mas conosco está a força, que é a alegria do Senhor, a nossa força. Eu oro aqui nessa noite para que o seu coração, o seu espírito e a sua alma seja fortalecido pela realidade da palavra de Deus, de tal forma que você tome as decisões da força do Senhor na tua vida, de tal forma que você não retrocede, você não vai dizer eu desisto. E se em algum momento você desistiu, hoje é dia de dizer: Senhor, se eu desisti lá atrás, agora eu não desisto mais, eu não retrocedo mais, eu olho, eu prossigo para o alvo, eu prossigo para o alvo, eu vou continuar. Eu quero dizer uma coisa para você: não existe vida melhor do que a vida com o Senhor Jesus. Não há outra vida. Se você acha que vai encontrar, a experiência vai acabar rápido, a alegria vai acabar rápido, a dose vai acabar rápido, mas a dose que o Senhor dá, ela é vida, ela é água que jorra para a vida eterna. Você vai beber dessa água e não vai ter mais sede, você vai jorrar, porque de ti sairá a água viva, fonte para a vida eterna. Feche os teus olhos. O Senhor está dizendo aqui: persevera, filho, persevera, filha, continua, não esmoreça. Essa noite é uma noite de fortalecimento, de fé, de entender que o Senhor está contigo, e tudo tem um tempo. E virão tempos de bonança, mas virão tempos de também angústia, e virão outros tempos de alegria, e virão outros tempos de tristeza. Mas o Senhor está em todas as estações, e Ele está te aperfeiçoando, te transformando à imagem e semelhança do Filho, porque como diz o apóstolo, como diz o autor de Hebreus, Ele aprendeu obediência pelas coisas que padeceu, que sofreu. Ele está te aperfeiçoando e fazendo a imagem e semelhança de Cristo. Ore a Ele nesse momento. Senhor, confesse. Diga os dias que você desistiu. Diga os dias que você murmurou. O dia que você disse: não dá mais, eu não aguento. Confesse a Ele. Peça: Senhor, perdoa. Eu sou falho, o Senhor é perfeito. Eu mudo minha opinião, o Senhor é imutável. Eu minto, o Senhor é a verdade. Eu penso loucuras, Tu és a sabedoria. Ministério de louvor. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam.